Oi gente, bem-vindos de volta ao canal, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E antes de começar o vídeo de hoje, queria deixar um aviso aqui de que esse caso é extremamente pesado. E durante o vídeo eu vou falar algumas coisas que podem acabar sendo um gatilho pra alguém. Então sugiro que você não assista esse vídeo se você tem um gatilho emocional com coisas relacionadas à violência contra mulheres. Eu não vou falar o termo aqui, mas acho que deu para entender. E o caso de hoje eu pesquisei em diversos sites e assisti alguns vídeos também para coletar informações de todos os lugares possíveis para poder montar uma linha cronológica dos fatos. Então vocês me desculpem se tiver alguma informação errada aqui ou se eu pronunciar alguma palavra errada também, porque eu não falo japonês. Mas no mais é isso, então vamos para o caso de hoje. E o caso de hoje é sobre Junko Furuta. Junko Furuta nasceu no dia 18 de janeiro de 1971, na cidade de Misato, província de Saitama, no Japão. Ela tinha 2 irmãos, um mais novo e um mais velho. Ela frequentava a Yashu Minami High School e trabalhava como garçonete em meio período na época. Junko era uma menina muito bonita e simpática. Pode-se dizer que era popular na escola e por esse motivo ela chamava bastante atenção por onde passava, o que acabava causando uma certa inveja em algumas pessoas. Mas apesar da sua popularidade, a Junko nunca era vista em festas organizadas por colegas ou amigos. Não fazia consumo de álcool ou drogas e seu dia a dia basicamente era ir para a escola e de lá ela ia para o trabalho e do trabalho ia para casa. Bom, e agora a gente vai direto para o dia do sequestro e eu vou falar também um pouco sobre um dos sequestradores. Hiroshi Miyano era como tantos outros garotos que criavam uma paixão não correspondida pela Junko. Mas Hiroshi, diferente de outros garotos, iria muito mais além para conseguir o que ele queria. Ele era conhecido por ser um cara violento e extremamente abusivo. Então, passados alguns dias depois dele ter sido desprezado pela Junko, ele e o seu amigo Shinji Minato, de 16 anos na época, estavam em um parque local do bairro, onde eles costumavam atacar algumas mulheres sexualmente. E eles já faziam isso com bastante frequência, eles faziam isso desde muito cedo, então eles tinham uma certa facilidade em detectar as vítimas mais vulneráveis que estavam pelo local. No dia 25 de novembro de 1988, os dois estavam pelas redondezas do parque, se preparando para fazerem mais uma vítima, quando eles viram a Junko, que estava voltando para casa de bicicleta depois do trabalho. Isso era por volta das 8h30 da noite. Então eles bolaram um plano rápido para fazer a Junko descer da bicicleta para que eles conseguissem atacá-la. O Hiroshi já queria fazer algo contra a Junko dias antes do sequestro, como uma vingança por ela ter desprezado ele. E eu encontrei em diversos sites que ele e esse amigo dele tinham ligação direta com a Yakuza, que é uma gangue conhecida por ser extremamente violenta e poderosa no Japão. Então, assim, o motivo do Hiroshi ter tido a ideia de atacar a Junko foi porque ela havia desprezado ele, e ele nunca tinha ouvido um não de ninguém. Como ele tinha uma ligação direta com a Yakuza, as pessoas nunca diziam não pra ele por medo do que pudesse vir a acontecer. Então, como a Junko foi a primeira pessoa a dizer um não pra ele, isso fez ele criar uma certa repulsa por ela. Então, o plano dos dois era que Shinji Minato derrubasse a Junko da bicicleta e logo em seguida Hiroshi chegaria até ela fingindo querer ajudar. E assim eles fizeram. Shinji derrubou o Junko da bicicleta e saiu correndo para que Hiroshi pudesse seguir com o plano. Então Hiroshi, fingindo estar apenas passando ali, ofereceu ajuda a ela e se propôs a levá-la de volta para casa. E ela aceitou a ajuda, mas infelizmente ela não sabia que era tudo parte de um plano e que na verdade o Hiroshi estava levando ela até um armazém próximo dali. E esse então foi o início dos 40 dias de tortura da Junko Furuta. E não tem como eu falar exatamente cada detalhe de cada dia, porque é muita coisa, então eu tentei resumir ao máximo para poder explicar aqui para vocês. Assim que chegaram ao armazém, Hiroshi passou a ameaçar a Junko e a violentá-la diversas vezes. Então, logo após o crime,
ele ligou para diversos amigos para se gabar do que havia feito. E um dos amigos pediu que Hiroshi continuasse mantendo a menina em cativeiro, para que ele e outros membros da gangue pudessem violentá-la também. E essa gangue desses meninos já tinha um histórico de estupro coletivo. A gangue descobriu onde a menina morava e constantemente a ameaçavam, dizendo que se ela tentasse fugir, eles matariam sua família. Hiroshi e Minato levaram Junko até um parque próximo do local onde ela foi rendida por outros 2 membros da gangue e levada até uma casa em outro distrito. E essa casa para onde eles levaram a Junko era a casa dos pais do Minato. E quando eles chegaram lá, novamente a Junko foi violentada. E após a chegada deles nessa casa, ali se tornou um ponto de encontro entre os membros da gangue, onde eles violentavam, humilhavam e torturavam a Junko. E já no dia 27 de novembro, os pais da Junko foram até a polícia dar queixa do seu desaparecimento. E no intuito de despistar a polícia, eles obrigaram a Junko a ligar para casa e dizer para a mãe dela que ela havia fugido, mas que estava bem e que iria ficar com uma amiga. E eles também mandaram ela pedir para a mãe que a mãe interrompesse as investigações do caso. Então, como eu falei antes, a casa era dos pais do Minato e os pais dele conviviam nessa casa. Então, no início, quando os pais do Minato estavam na casa, a Junko era obrigada a fingir ser namorada de um dos membros da gangue, mas no decorrer do tempo os pais acabaram descobrindo o que eles estavam fazendo com ela, mas eles decidiram não relatar nada para a polícia. E depois que todo o caso foi descoberto, eles disseram que no início não sabiam de nada, mas decidiram não falar para a polícia o que estava acontecendo, porque eles tinham medo do próprio filho, já que eles sabiam que ele era parte da Yakuza. Então, quando os membros perceberam que os pais do Minato não iriam denunciá-los, as torturas e a violência acabaram ficando piores. A partir daqui, agora vão ter detalhes sobre o caso que podem ser bem sensíveis para algumas pessoas e eles são bem pesados. Então, se você tem sensibilidade com isso, recomendo que você não continue assistindo. Uma semana após o sequestro, eles já haviam violentado ela mais de 100 vezes. Ela estava sendo mantida nua o tempo todo e sem comida. Ela chegou a dormir na varanda da casa sem nenhuma peça de roupa durante o período de inverno, que era extremamente frio no Japão. E em outros momentos, eles a forçavam a sentar em um freezer por horas. Chegaram a inserir objetos nos seus órgãos genitais, como espetos de carne, o que obviamente ocasionou um sangramento. E a Junko quase conseguiu pedir ajuda uma vez. Ela conseguiu pegar um telefone na casa e ligar para emergência, mas não deu tempo dela falar nada, porque o Hiroshi viu o que ela estava fazendo e tomou o celular dela e desligou a ligação. A emergência obviamente retornou, mas ele disse que havia ligado por engano. E depois dessa tentativa de fuga, eles decidiram punir ela. Eles a puniram mergulhando suas pernas em um fluido de isqueiro e ateando fogo. Ela chegou a ter convulsões, mas eles disseram que ela estava fingindo. Então, mais tarde, naquele mesmo dia, eles atearam fogo nela novamente. Chegaram a amarrar as mãos dela no teto e usá-la como saco de pancadas, o que fez com que seus órgãos internos ficassem danificados. E em um certo momento dessa tortura, o nariz dela se encheu de sangue a ponto dela nem conseguir respirar. E 16 dias após o sequestro, a Junko já estava desidratada e desnutrida, mas isso não fez com que a violência diminuísse ou parasse. Muito pelo contrário, acabou ficando bem pior. Eles chegaram a obrigar ela a beber a própria urina e se tocar na frente dos membros da gangue. Devido à série de espancamentos que ela sofreu, acabou danificando a bexiga e o intestino dela, o que fez com que ela perdesse o controle do próprio corpo. Então ela defecava e urinava em qualquer lugar e em qualquer momento. Então uma vez ela sujou um tapete que tinha na casa e eles ficaram muito irritados com isso. Então eles decidiram novamente espancar ela. Então, após 20 dias do seu sequestro, a Junko já nem conseguia mais andar devido ao estado em que ela já estava. Chegaram a introduzir uma lâmpada acesa
nos seus órgãos genitais e socaram seu abdômen até que a lâmpada explodisse. A queimavam com isqueiros e soltaram fogos de artifício em seus ouvidos, na boca e em sua vagina. Também introduziram cigarros acesos, barra de ferro e tesoura em suas partes. Rasgaram seu mamilo e durante a autópsia foi encontrado vestígios de perfurações nos seios, sendo de agulhas de costura. Pingaram cera quente em seu rosto, queimaram suas pálpebras, esmagaram suas mãos com pesos. Devido às consequências das agressões, ela passou a exalar um odor forte, o que fez com que eles perdessem o interesse sexual nela. Então eles acabaram sequestrando e estuprando uma mulher de 19 anos que voltava do trabalho. E pelo que eu encontrei, essa mulher saiu com vida dessa situação. Em seu último dia de vida, em 4 de janeiro de 1989, Junko havia implorado que eles a matassem. Mas eles não quiseram fazer isso, então propuseram jogar um jogo com ela. E ela ganhou o jogo, mas isso acabou irritando eles, então eles decidiram punir ela novamente. Colocaram ela de pé e bateram em seus pés com varas. Como ela já estava fraca, ela acabou caindo em cima de um aparelho de som e começou a ter convulsões. A última tortura aconteceu durante 2 horas, onde jogaram fluido de isqueiro em seu corpo e no seu estômago. Chegaram a jogar um peso de academia na sua barriga várias vezes e novamente atearam fogo nela. E naquele dia, a Junko faleceu. Eles só perceberam que ela havia falecido 24 horas depois e eles decidiram embrulhar o corpo dela em um saco plástico e colocar dentro de uma mala de viagem. Depois disso, seu corpo foi colocado em um tambor e coberto com concreto. E esse tambor foi descartado num caminhão de cimento no bairro de Koto. O primeiro a confessar foi o Hiroshi, mas ele acabou confessando sem querer 2 semanas depois do crime. Ele foi preso com Joe Ogura, que era um dos 4 sequestradores do início. Ele deduziu que Ogura tivesse confessado para a polícia. Então ele contou onde o corpo da menina poderia ser encontrado e o corpo foi reconhecido através das suas impressões digitais. Hiroshi Miyano foi condenado a apenas 20 anos de encarceramento em um centro de reabilitação juvenil, enquanto Shinji Minato cumpriria de 5 a 9 anos e Joe Ogura foi sentenciado a 8 anos. Em outras circunstâncias, os garotos poderiam ter sido punidos com prisão perpétua ou pena de morte. Por isso acredita-se que o grupo Yakuza tenha se envolvido na época. E é isso, esse foi o caso de hoje. Foi bem difícil para mim escrever e falar. Eu tive que fazer algumas pausas aqui para poder respirar e continuar contando. Para mim é um dos maiores casos de tortura que eu já vi. E é muito revoltante saber que eles pegaram uma pena tão leve. Parece que fizeram desfeita com o caso. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar da história. Dê seu like se você tiver alguma sugestão. Deixa aqui nos comentários pra mim. Eu vejo vocês semana que vem e até a próxima. Tchau!